Antes do fenômeno Mamonas Assassinas, nós tínhamos 5 jovens lutando. Será que por uma utopia? Dinho, fala aí pra gente. O negócio é o seguinte, vamos fazer o possível para tornar 3 utopias realidade. A utopia do Brasil, que é estabilizar a economia. A utopia do mundo, que é alcançar a paz. E a utopia da banda Utopia, que é gravar um disco e viver profissionalmente como músico, falou? E vamos lá! 1, 2, 3, 4! Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, o meu nome é Carol Tamion, desse Insta aqui. E se você que gosta muito da banda Utopia, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like, ativando o sininho, porque hoje a gente vai ter um vídeo cheinho de curiosidades sobre a banda Utopia. Então, posso contar com você? Logo de início, eu não posso deixar de afirmar que não existiria nem Utopia, nem os Mamonas Assassinas se não fosse pelo irmão mais velho do Bento, o Maurício. Tanto que temos que voltar no tempo, lá para março de 1989, quando o Sérgio trabalhava com o Maurício em uma empresa que fazia máquinas de escrever chamada Olivetti. Os dois estavam em uma reunião de integração da empresa quando o Sérgio reparou o Maurício fazendo isso aqui, ó, que é uma coisa muito característica de quem toca bateria. O Sérgio, que estava procurando músicos, até porque sua antiga banda, o Ponte Aérea, que nós falamos lá no vídeo do Sérgio, tinha acabado. Então ele estava querendo montar uma nova banda e estava buscando músicos. Maurício disse que não, ele não tocava nenhum instrumento muito bem, mas seu irmão Alberto, de 19 anos, era um guitarrista excelente. E tanto que ele tinha até uma guitarra Yamaha com pedal e tudo, que sua mãe trouxe lá do Japão. Como o dia seguinte era um sábado, Maurício prometeu a Sérgio, que ficou super empolgado, de levar Alberto até sua casa para eles se conhecerem e até tocarem juntos. E no dia seguinte, depois de pegarem 3 ônibus para chegar na casa do Sérgio, porque eles moravam muito longe, o Bento morava em Itaquaquecetuba e o Sérgio morava em Guarulhos, eles finalmente chegaram no Sérgio. Bastou apenas 10 minutos para Sérgio e Alberto repararem que eles eram fãs das mesmas bandas, como Ira, Titã e Camisa de Vênus. Eles se deram bem logo de cara. E eles se deram tão bem que eles começaram a ensaiar todos os finais de semana juntos. Ainda em junho de 1989, com um vocalista chamado Edu e um baixista chamado Adalberto, eles se apresentaram juntos na Feira das Nações, no bairro Freguesia do Ó, aqui em São Paulo, com o nome ainda de Ponte Aérea. Mas logo, Edu e Adalberto saíram da banda. Sérgio tinha um irmão de apenas 16 anos chamado Samuel, que não estava tão interessado em música. O seu interesse maior era aviões. Samuel, que ainda era adolescente, amava aviões. Ele passava o dia inteiro pesquisando sobre aviões, desenhando aviões e música que é bom, ele ainda não se interessava. Sem um baixista, Sérgio recrutou o irmão mais novo para ser um membro da banda e, segundo o seu Ito, que é pai do Sérgio e do Samuel, ele aprendeu a tocar baixo muito rápido. Aliás, todos os membros dos Mamonas aprenderam a tocar sozinhos. Será que isso aí mostra uma inteligência musical? Com certeza, né? E finalmente, em 1989, nasceu o trio Utopia, que era formado por Alberto, Sérgio e Samuel. E alguns dizem que esse nome foi escolhido por Sérgio. O trio foi inspirado em um outro trio canadense chamado Rush, tanto que é conhecido que a música que o trio mais gostava de tocar era Tom Sawyer, do Rush. Para falar da banda Utopia, eu não posso deixar de falar do bairro Parque Secap em Guarulhos. Afinal, a história das duas, tá muito ligada, muito conectada. E vamos falar até um pouco da história do Parque Secap. Ele, que é um complexo de prédios que começou a ser construído no começo da década de 1970. É um conjunto de 77 prédios, cada um com 3 andares e 20 apartamentos por andar. No total, são 4.620 apartamentos e o bairro fica a apenas 2 quilômetros do centro de Guarulhos e hoje abriga a Praça Mamonas Assassinas. Em torno de 20 mil pessoas moram no Parque Secap. E uma atividade que o pessoal gostava muito de fazer nos anos 90
era ir no ginásio poliesportivo do Grêmio Recreativo. Até rimou. Ali aos sábados haviam partidas de futebol seguidas por um show ou por um bailinho. O trio Utopia, que por um ano inteirinho apenas tocou em quermesses, bares e pequenas festas, foi contratado para tocar nas festas do Parque Secap. Eles eram contratados por R$200 para começar a tocar às 10 da noite e finalizar o show às 4 da manhã. É isso mesmo. Mas super deu certo porque eles se tornaram a banda favorita do Parque Secap. Em um sábado específico, em junho de 1990, lá estava a banda Utopia de novo animando as festas do Secap. Ao final desse show, alguém da plateia pediu uma música específica que era Sweet Child of Mine do Guns N' Roses. O trio sabia tocar a música, mas eles não sabiam cantar. Então Sérgio, que era normalmente o vocalista naquela época, ele pegou o microfone e falou: "A gente toca sim a música, mas alguém vai ter que subir aqui e cantar pra gente." Um cara já muito conhecido pelo pessoal do Secap gritou lá do meio: Eu! Era Dinho, que não falava nada de inglês, mas fez um belo de um show de um embromation no palco, tanto que o trio, que já estava muito cansado de cantar e tocar ao mesmo tempo, conversou entre eles e eles resolveram convidar o Dinho para ser o vocalista da banda. Dinho entrou oficialmente para a banda em agosto de 1990. Por 2 anos seguidos, a banda iria ainda continuar o circuito de quermesses, pequenas festas e bares, até o próprio Dinho descolar uma nova renda para a banda. Geraldo Celestino era candidato a vereador em Guarulhos e desde 1988 contratava o super engraçado e carismático Dinho para entreter os seus showmícios. O Geraldo Celestino adorava o Dinho, não só como pessoa, mas como uma pessoa que entretia os seus comícios, tanto que ele chegava a pagar mais o Dinho do que qualquer outra pessoa que ele contratava. Então, em 1992, Dinho convenceu Geraldo Celestino a contratar a banda Utopia para 10 comícios e fazer o jingle da campanha do candidato. Com isso, eles conseguiram embolsar R$4.000, que foi usado para gravar o primeiro e único disco da banda Utopia. E não parou por aí, porque nas eleições de 1994, Geraldo Celestino voltou a contratar Dinho e o Utopia para 60 comícios, e também para fazer um rap de campanha. O Geraldo, inclusive, pediu para os meninos fazerem alguma coisa especial e diferente para esses comícios. O que será que foi? Isso fica para outro vídeo ainda. Eu já falei como Utopia nasceu com Sérgio na bateria, Alberto na guitarra, Samuel no baixo e como o Dinho entrou como vocalista. Mas quem será que está faltando? Falta um tecladista. E para surpresa de todos, o tecladista era o Márcio Araújo, um estudante de engenharia civil que era amigo de Sérgio. O Márcio ficou em torno de 2 anos na banda, porém ele teve que sair porque ele já tinha pegado 3 DPs na faculdade e a empresa que pagava a faculdade dele, então ele teve que sair. E todas essas DPs eram por causa de atividades com a banda. Júlio, que veio a ser o tecladista, foi o último a entrar na banda. Ele, que desde criança adorava instrumentos, adorava música, estava um dia praticando guitarra na casa dele. Dentro da sua casa estava sua irmã Ana Paula com alguns amigos. Um desses amigos ouviu Júlio tocando e falou para Ana Paula: "Poxa, seu irmão tá precisando praticar um pouco, hein? O meu primo, ele tem um amigo japonês guitarrista que é excelente. Talvez ele poderia dar algumas dicas para o seu irmão, hein?" Sim, esse amigo da Ana Paula, na verdade, era primo do Dinho. Júlio conheceu Dinho e Alberto e eles se tornaram amigos inseparáveis. Mas o Júlio não começou tocando na banda. Primeiramente, ele virou um fã da banda, um grande fã, e a sua irmã Ana Paula também era uma grande fã da banda. Depois ele virou um roadie, ou roadie, como vocês quiserem, que é como se fosse um auxiliar, um ajudante que monta alguma coisa na banda. Ele era quem montava a bateria do Sérgio. E é muito interessante que o Júlio era o único deles que falava inglês. Ele já até tinha sido professor de inglês. E pelo seu conhecimento na língua, ele foi contratado para fazer uns covers com a banda, começar a cantar, começar a tocar, principalmente por esse conhecimento na língua inglesa.
E foi nessa época, a banda ainda com 6 membros, que Rick Bonadio, um jovem produtor que havia anunciado o seu estúdio de gravação em um jornal, recebeu um telefonema. Era Dinho, que depois de ler o anúncio no jornal e de a banda ter juntado R$ 4.000, eles estavam prontos para gravar o seu primeiro disco. Rick diz em sua autobiografia que lembra muito bem do dia que Dinho, Júlio e Alberto foram em seu estúdio para conversar com ele e conhecer o estúdio. Ele fala que desde o momento que ele conheceu eles, que eles eram simplesmente muito engraçados e muito carismáticos. E eles ainda diziam para o Rick que discordava que o rock dos anos 80, que inspirava bastante eles, iria voltar algum dia. Não voltou até hoje, né? Rick disse que todo o processo de gravação do álbum foi extremamente rápido, que todo o processo de vozes, instrumentos e mixagem demorou em torno de uma semana. Rick também disse que ele gostava tanto da voz do Dinho que ele até contratou o Dinho para gravar jingles que ele estava trabalhando no momento. O álbum finalmente saiu em 1992 com 6 faixas. No lado A do disco nós tínhamos 3 faixas que eram Horizonte Infinito, Utopia e Inconsciência. E o lado B começa com Outro Lado, que pessoalmente é a minha favorita, Joelho e Sabedoria. Apesar do Márcio aparecer na foto de capa do disco, ele não participou em nenhum processo da gravação. E o Júlio finalmente virou tecladista oficial da banda. Eles que, como banda, eram super famosos no Parque Secap, eles sempre colocavam os discos à venda durante os shows no Parque Secap. E o Dinho anunciava com o microfone: pessoal, a gente está vendendo o disco. Se vocês quiserem, tiverem interesse, pegue ali com a gente, tá? E aí no final do show eles iam reparando que não tinha saída nenhuma o disco. Mas para ajudar um pouquinho na divulgação do álbum, eles decidiram juntar um pouco de dinheiro para gravar um clipe de uma das músicas. E o Júlio ficou encarregado de dirigir o clipe. As imagens desse clipe foram gravadas em diversos lugares de Guarulhos, como no próprio Parque Secap, perto do aeroporto, perto da casa deles. Quando o clipe ficou pronto, eles mandaram uma cópia da gravação para a MTV Brasil, mas infelizmente ninguém mais ouviu falar desse clipe. Tirando algumas imagens que nós temos da gravação, mas o clipe em si... Já em um show promovido pela rádio local, eles tocaram 2 músicas e foram convidados a se retirar porque o som não estava agradando. Foi nessa época que eles participaram de alguns concursos de bandas e eles chegaram até a ganhar alguns. E eles também foram para alguns programas de TV, como por exemplo na Rede Record, no programa do pai da Mirella, que era a namorada do Dinho, que era o Salvério. E no Parque Secap, eles até tinham 2 fã-clubes que eram rivais, brigavam entre si, mas pelo menos estavam ajudando um pouquinho a banda. E falando no Dinho, nessa época ele já era bem assediado. Teve uma vez em um show que ele estava no palco e ele esticou a mão para uma fã que estava na plateia, ele foi puxado e ele foi totalmente agarrado. Tanto que quando ele conseguiu se soltar, ele estava com a camiseta dele novinha, rasgada e todo arranhado. E o Sérgio também não escapava desses assédios, viu? Teve também uma história que o cunhado do Sérgio, Samuel, convidou a banda para animar um churrasco de uns amigos dele. Os meninos tocaram durante 4 horas nesse churrasco, até uma das convidadas chegar nesse dono da festa, que era cunhado do Sérgio Samuel, e falar: poxa vida, será que eles não podem parar não? Porque olha, todo mundo está se escondendo deles. A vendagem do álbum foi muito baixa, infelizmente. Da tiragem de 1.000 unidades, venderam em torno de 85 a 150 cópias. Todos os meninos ficaram incrivelmente chateados e desapontados com a baixíssima vendagem do álbum. Eles acharam que foi um fracasso e achavam que tinham até que parar de tocar. Tanto que eles chegaram a parar de tocar durante 1 mês. E eles resolveram parar porque eles estavam gastando muito mais do que ganhando. Eles chegaram até pagar para tocar em algum lugar, segundo o próprio Sérgio, que falou para o documentário da MTV. Mas não demorou muito para eles voltarem, porque tocar era a grande paixão de todos eles. Um fato muito marcante e muito importante na carreira do Utopia e dos Mamonas Assassinas foi quando o Dinho e o Júlio foram na Secretaria de Esportes da cidade, porque eles ouviram falar que Guilherme Arantes iria tocar no Tomeuzão. O Tomeuzão é conhecido como o ginásio principal da cidade,
E como a banda Utopia era uma banda de Guarulhos que nasceu e cresceu, eles acharam que talvez teriam uma chance de abrir o show do Guilherme Arantes. O que eles ouviram naquele dia iriam marcá-los para sempre. O Tomeuzão não é para qualquer bandinha, não. Aqui, para tocar, tem que ser bom e vocês não são ninguém. Júlio e Dinho saíram daquele lugar humilhados. Falaram até que eles chegaram a chorar. Mas, como sabemos, o mundo dá voltas, e muitas voltas, e muitas voltas. Mas isso veremos em um outro vídeo também. E essa, pessoal, foi a história da banda Utopia até aqui. Ainda tem muito mais na história desses meninos. E eu tenho uma história surpresa. Um conhecido meu, o Nath, que é desse Insta aqui, ele foi muito legal em dividir fotos e curiosidades do disco original dele, do Utopia, que foi assinado pelo Bento. Olha que legal. O Nath comprou esse disco na terra do Bento, que é Itaquaquecetuba. E ele comprou de um cara que o pai dele estava reformando a casa deles e ele contratou uma empresa de divisórias para colocar nos cômodos. E quem estava trabalhando nessa empresa? O Bento e o seu primo. E eles foram na casa deles para fazer o trabalho e o Bento se engraçou com a irmã desse cara que vendeu o disco para o Nath. Ele se engraçou tanto que ela chegou a ir em shows do Utopia com ele como uma namoradinha ali. Uns dias depois, o Bento foi até a casa dela e a presenteou com o disco. E detalhe que ele assinou como Alberto, né? E olha que não para por aí, porque o Nath também tem um autógrafo do Dinho. E a história também é super interessante, porque a Rádio Rock, a 89 aqui de São Paulo, ela estava promovendo um pedágio para você conhecer a banda Raimundos, aqueles pedágios que você ganha adesivos, tudo isso. E ele foi conhecer os Raimundos e por alguma razão o Dinho estava lá. Ninguém conhecia ele ainda, mas ele estava dando autógrafo para todo mundo, olha que legal. E o Nath acabou pegando uns desses autógrafos e graças a Deus ele guardou. Eu queria muito agradecer o Nath por essas informações, por essas fotos do disco. Eu queria muito ver um disco do Utopia ao vivo, eu ainda não tive a chance, mas eu sei que algum dia eu ainda vou ver algum desses discos ao vivo. Bom, pessoal, eu gostaria de saber o que vocês acham da banda Utopia. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham da banda, qual é a música favorita de vocês, vocês preferiam banda Utopia ou Mamonas Assassinas? Por favor, deixe aqui seu comentário, eu respondo todos os comentários e eu vou falar um pouquinho do que eu acho. Eu acho a banda Utopia uma banda excelente, pessoal, maravilhosa. Infelizmente, eles não tiveram a divulgação que mereciam, muito menos o reconhecimento. Eu gosto muito do álbum deles, eu vou deixar o álbum deles aqui na descrição, porque tem o álbum inteirinho aqui no YouTube, e se vocês quiserem comprar, vê lá no Mercado Livre, é bem caro, mas é porque vale muito. Então se você tem o álbum original, guarda, porque é um tesouro. Eu já falei que a minha música favorita é O Outro Lado, eu adoro essa música, eu adoro de verdade, principalmente pelo solo de guitarra do Bento, muito bem trabalhado. Eu gosto muito da junção de vozes de todos eles no refrão, gosto da letra e acho que seria um sucesso se tivesse sido divulgada do jeito que merecia, né? Mas eu também gosto muito de Horizonte Infinito, também é uma música que eu gosto muito. E assim, eu fico chateada que eles tiveram essa tristeza muito grande da banda não ter feito o sucesso que eles esperavam, mas o mundo dá voltas, como eu disse, né? O Tomeuzão, que foi um grande desafio ali para eles, acabou sendo uma vitória, mas isso a gente vai ver depois, né, gente? Então eu gostaria muito de agradecer você por assistir meu vídeo. Por favor, se você não me conhece, não conhecia sobre a banda Utopia, se inscreve aqui no meu canal, me ajude a crescer, que daqui a pouco eu quero chegar aos 1000 inscritos, pessoal. Por favor, me ajuda aí, tá bom? Deixe o seu like, por favor, deixe o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e muito obrigada. Um super beijo, até a próxima!